Falar com Deus, tempo comum, 17º domingo, ciclo A. A rede de Arrastão, dia 26/7/2026. A rede é a imagem da igreja, em que há justos e pecadores. Vejamos. O evangelho da missa, Mateus 13, de 44 a 52, apresenta-nos diversas parábolas sobre o reino dos céus. Entre elas, a da rede de Arrastão, que é lançada ao mar e recolhe todo tipo de peixes, uns bons e outros maus. No fim, reúnem-se os bons num cesto e lançam-se fora os maus. Essa rede, lançada ao mar, é a imagem da igreja, em cujo seio há justos e pecadores. Até o fim dos tempos haverá nela santos, como haverá os que abandonaram a casa paterna, dilapidando a herança recebida no batismo. E uns e outros pertencem a ela, ainda de modo diverso. Enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, Hebreus 7:26, não recebeu o pecado, 2 Coríntios 5:21, mas veio unicamente para expiar os pecados do povo. Hebreus 2:17. A igreja reúne no seu próprio seio os pecadores, e sendo ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação, avança sem cessar pelos caminhos da penitência e da renovação. Concílio Vaticano II, Constituição, Lumen Gentium 8. Os pecadores, apesar dos seus pecados, continuam a pertencer à igreja em virtude dos valores espirituais que ainda subsistem neles, pelo caráter indelével do batismo e da confirmação, pela fé e esperança teologais, entre outros, e pela caridade que lhes chega dos outros cristãos que lutam por ser santos. Estão ligados aos que se empenham diariamente em amar mais a Deus, da mesma maneira que um membro doente ou paralítico recebe o influxo de todo o corpo. A igreja continua a viver nos seus filhos, já que não possuem a graça. Luta neles contra o mal que os corrói. Esforça-se por retê-los no seu seio, por vivificá-los continuamente no ritmo do seu amor. Conserva-os como se conserva um tesouro, enquanto não se é obrigado a abrir mão dele. Não é que queira carregar um peso morto, simplesmente espera que, força de paciência, de mansidão, de perdão, o pecador que se tenha separado totalmente dela volte ao seu seio para viver em plenitude. Que o ramo adormecido pela pouca seiva que nele restava não seja cortado nem lançado ao fogo eterno, mas tenha tempo para voltar a florescer. Jornet, Teologia de la Iglesia, 1960, página 258. A igreja não se esquece um só dia de que é mãe. Pede continuamente pelos seus filhos enfermos, espera-os com uma paciência infinita. Empenha-se em ajudá-los com uma caridade sem limites. Devemos fazer chegar até o Senhor as nossas orações e oferecer o nosso trabalho, dor, fadigas por aqueles que, pertencendo à igreja, não participam da imensa riqueza da graça. Essa torrente de vida que flui sem cessar, principalmente através dos sacramentos. De modo muito particular, devemos pedir todos os dias por aqueles com quem estamos unidos pelos vínculos mais íntimos, a fim de que, se estão doentes, recuperem plenamente a saúde espiritual. Os filhos, manchados pelo pecado, pertencem à igreja, mas não às suas faltas. Não podemos deixar que julguem a nossa mãe por aquilo que não é, pelos erros dos que não foram fiéis à sua vocação cristã. Vejamos. Ainda que no povo de Deus existam membros afastados da graça santificante e sejam até causa de escândalo para muitos, a igreja em si está, no entanto, livre de todo pecado. Pode-se dizer dela, de modo analógico, o que se diz de Cristo. É do alto, não da terra. É de origem divina. Cristo tomou-a por esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la. Efésios 5, 26 e 27. Uniu-se a si como seu corpo e enriqueceu-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Esta santidade da igreja manifesta-se incessantemente e deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Exprime-se multiformemente em cada um daqueles que tende, segundo as suas condições de vida, a perfeição da caridade, edificando assim os outros. Concílio Vaticano II, Constituição, Lumen Gentium 39. A igreja sabe que não é uma invenção deste mundo, nem um poder cultural religioso, nem uma instituição política, nem uma escola científica, mas uma criação do Pai Celestial por meio de Jesus Cristo. Cristo depositou nela o enviado do Pai, a sua palavra e a sua obra, a sua vida e a sua salvação. E nela os deixou para todas as gerações futuras. Chamos
Teologia Dogmática, volume 4, La Iglesia, 603. Os pecadores pertencem à igreja. Apesar dos seus pecados, ainda podem voltar à casa paterna, nem que seja no último instante da sua vida. Pelo batismo, trazem dentro de si uma esperança de reconciliação, que nem os pecados mais graves podem arrancar. O pecador que a igreja encontra no seu seio não é parte dela. Pelo contrário, é o inimigo contra quem terá que lutar até o fim dos tempos, especialmente por meio do sacramento da confissão. Pertencem a ela os seus filhos manchados pelo pecado, mas não as faltas que tenham cometido. Seria muito triste que nós, seus filhos, deixássemos que se julgassem a igreja precisamente por aquilo que ela não é. Como recorda São João Paulo II, a igreja é mãe, na qual renascemos para uma vida nova em Deus. Uma mãe deve ser amada. Ela é santa no seu fundador, nos seus meios e na sua doutrina, mas formada por homens pecadores. Temos que contribuir para melhorá-la e ajudá-la a uma fidelidade sempre renovada, que não se consegue com críticas corrosivas. São João Paulo II, homilia em Barcelona, 1982. Quando se fala dos defeitos da igreja, antigos ou atuais, ou se diz que a igreja deve purificar-se de suas faltas, esquece-se que essas faltas e erros foram e são cometidos precisamente por pessoas dotadas de responsabilidade pessoal, que não viveram ou não vivem a sua vocação cristã e não levaram ou não levam a cabo a doutrina que Cristo deixou à sua igreja. Esquece-se que Cristo adquiriu a igreja para si, por meio do seu sangue, que purificou desde o começo para que compareça à sua presença, totalmente resplandecente, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e imaculada, que é a casa de Deus, coluna e sustentáculo da verdade. Atos 20, 28, Efésios 5, 27, 1 Timóteo 3, 15. Se amamos a igreja, nunca surgirá em nós esse interesse mórbido em ventilar, como culpa da mãe, as misérias de alguns dos seus filhos. A igreja, esposa de Cristo, não tem por que entoar nenhum meia-culpa. Nós sim, este é o verdadeiro meia-culpismo, o pessoal, e não o que ataca a igreja, expondo e exagerando os seus defeitos humanos que, nesta Mãe Santa, resultam da ação dos homens até onde isso é possível aos homens, mas que não chegarão nunca a destruir, nem a tocar sequer aquilo a que chamamos a santidade original e constitutiva da igreja. José Maria Escrivá, Amar a Igreja, 25. Frutos de santidade, vejamos. Igreja é santa e fonte de santidade no mundo. Oferece-nos continuamente os meios que necessitamos para encontrar a Deus. Esta piedosa mãe brilha sem mancha alguma nos sacramentos, com os quais sempre gera pureza, nas santíssimas leis com que manda a todos, e nos conselhos do Evangelho com que nos admoesta. E, finalmente, nos dons celestiais e carisma com que, inesgotável na sua fecundidade, dá à luz incontáveis exércitos de mártires, virgens e confessores. Pio XII, encíclica Mystici Corporis, 1943-30. A igreja é fonte de santidade e causa da existência de tantos santos ao longo dos séculos. Primeiro foram os mártires, que deram as suas vidas em testemunho da fé que professavam. Depois, a história da humanidade conheceu o exemplo de muitos homens e mulheres que ofereceram a sua vida por amor a Deus para ajudar os seus irmãos em todas as misérias e necessidades. Não há indigência humana que não tenha despertado na igreja homens e mulheres conscientes de terem sido chamados para resolvê-la e que chegaram ao heroísmo. E são muitos, também hoje, os pais e mães de família que dedicam silenciosamente e heroicamente a sua vida a levar para adiante a família em cumprimento da vocação que receberam de Deus, bem como homens e mulheres que se entregaram inteiramente no meio do mundo ao Senhor, abraçando a virgindade ou o celibato. Sendo cidadãos correntes, esses homens e mulheres dão uma especial glória e alegria a Deus, santificando-se nas suas respectivas profissões e exercendo um apostolado eficaz entre os seus companheiros. A igreja é santa porque todos os seus membros estão chamados à santidade, quer pertençam à hierarquia, quer sejam por ela apacentados. Concílio Vaticano II, Constituição Lumen Gentium 39. Mas, em último termo, a igreja é santa em virtude da santidade do seu fundador e da constante ação do Espírito Santo. A sua santidade é, pois, uma característica permanente e não está condicionada pelo número de cristãos que vivem a sua fé até as últimas consequências. Por isso, mesmo nos momentos mais graves, se as claudicações ultrapassassem numericamente os atos de coragem, ainda assim,
permaneceriam essa realidade mística, clara e inegável, embora não a percebamos com os sentidos. É o corpo de Cristo, o próprio nosso Senhor, a ação do Espírito Santo, a presença amorosa do Pai. São José Escrivá, Amar a Igreja, 47. Peçamos ao Senhor que nós, membros do povo de Deus, do seu corpo místico, cresçamos em santidade pessoal e sejamos assim bons filhos da Igreja. São preciosos, diz São João Paulo II, arautos do Evangelho, peritos em humanidade, que reconheçam a fundo o coração do homem de hoje. Participem das suas alegrias e esperanças, das suas angústias e tristezas, e ao mesmo tempo sejam contemplativos, enamorados de Deus. Para isso, são precisos novos santos. Os grandes evangelizadores da Europa foram os santos. Devemos suplicar ao Senhor que aumente o espírito de santidade na Igreja e nos envie novos santos para evangelizar o mundo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.